Vou testar aqui. Comecei, tá gravando, tá? Então, vamos começar com a imaginologia do tórax, tá? Então, é uma radiografia de tórax, um PA, tá? O que a gente vai cuidar nessa radiografia de tórax? Para a gente saber que foi bem feito. Aqui, os ápices pulmonares, não esqueçam disso, tá? Ápice em cima, sempre. Seios costofrênicos, que é a pontinha aqui embaixo. Aqui é a cúpula diafragmática, essa amarelinha. Seios é 2, tá? Direito e esquerdo. Seio costofrênico. É só a pontinha ali, prof. Sim, o seio é aqui, essa pontinha sempre, tá? E aqui, essa parte que tá amarelinha, é a cúpula diafragmática. Então, não pode cortar de jeito nenhum. Aqui em cima. Essa aqui, ó, vocês estão vendo, aqui é mais fácil. Esse é o primeiro arco costal. Tá? Então, sempre a gente deixa um espacinho além do primeiro arco costal, para garantir que a gente não vai cortar o ápice pulmonar. Entrou mais alguém. Só um minuto. E agora? Isso aqui para mim é novo. Ai. Não achei. Onde é que eu vou? Eu prefiro o Meet, mas fazer o quê? E agora? Participantes. Tem falta. Eu acho que não entrou ninguém, né? Então, vamos continuar. Sempre, então, a gente deixa um espacinho acima do primeiro arco costal. Aqui, o seio costofrênico, também a gente deixa uma margenzinha que a gente chama. E principalmente nas laterais, tá? Esse aqui até ficou bem estreitinho. Geralmente a gente deixa um pouquinho mais, para ficar um pouquinho da gordurinha do músculo do paciente. Outra coisa que a gente cuida, aqui ó, isso aqui é a clavícula, tá? Elas têm que estar à mesma distância de um lado e do outro. Que aí eu sei que o paciente não ficou obliquado. O William entrou. Aqui a gente tem a traqueia, que ela vai ficar sempre bem no centro, tá? E essa imagem branca aqui, tá bom. Aqui é a sombra cardíaca, tá? Ela sempre vai estar mais pro lado esquerdo. Tudo bem, William? Oi, prof. Faltou internet lá em casa. Tô aqui na minha tia. Não tem problema. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Então, assim, a gente começou agora, tá? A gente está falando da radiografia do tórax. Quais estruturas que a gente cuida para saber que a radiografia ficou boa e aquela é a nossa radiografia perfeita. Então, não pode cortar ápice pulmonar, que é aqui em cima, seio costofrênico e as clavículas. As duas têm que estar na mesma medida, lado direito e lado esquerdo, tá? E a gente deixa sempre uma margenzinha nas laterais, para a gente não cortar o pulmão nas laterais. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Não? Não. Show de bola, senhora. Então, é assim, ó. Aqui a gente tem pulmão direito, pulmão esquerdo. Sempre a imagem, a gente vai olhar como se o paciente tivesse à nossa frente, tá? Então, sempre aqui nesse lado direito.
que é o teu lado esquerdo. O lado esquerdo do paciente vai ser o teu lado direito. Conseguiram entender? Sim, Sônia. Sim. É como se assim, ó, tu tivesse com uma pessoa na tua frente, tá? Aqui a gente tem a imagem da traqueia, centralizada. Aqui é o nosso mediastino. Então, a sombra cardíaca vai sempre aparecer mais para o lado esquerdo. E aqui são os hilos pulmonares, esse roxinho, tá? Isso aqui é tudo a estrutura que a gente analisa na radiografia. A aorta aparece aqui. Esse aqui é o esôfago. Por isso que geralmente aqui embaixo a gente sempre enxerga uma quantidade de gases, que é o estômago, tá? Aqui embaixo a gente vê nesse aqui, ó. Isso aqui é gás estomacal, tá? O diafragma, então, é essa marquinha vermelha. Aqui tá bem separadinho, ó. O seio costofrênico é só essa pontinha amarela, tá? E esse aqui, o roxinho, é o seio cardiofrênico, porque ele tá ligado ao coração. E aqui as clavículas, a mesma distância da direita e da esquerda, tá? Então, isso é o principal para o tórax. As indicações, então, para a gente realizar uma radiografia de tórax. Vai ser por lesões parenquimatosas, pleurais, brônquicas, avaliação do coração, lesões ósseas, no caso é arcos costais, principalmente, lesões traumáticas de tórax, acidente, acompanhamento pré e pós-operatório, sempre vai ser pedido tórax, drenagem de tórax, também eles pedem, e patologias, que podem ser assintomáticas ou não, no caso do câncer, tá? Então, para a gente saber que esse raio-x ficou bem posicionado, essas são as partes que a gente cuida. Campos pulmonares, na radiografia, sem cortar nenhuma parte dele. O coração bem centralizado, o mediastino, o diafragma, a traqueia centralizada, ossos e costelas e partes moles. É o que a gente analisa na imagem. Que foi o que eu falei para vocês. As laterais sempre a gente deixa uma margenzinha para aparecer as partes moles. No caso, músculo ou gordura. Então, a qualidade da imagem vai depender da rotação, a inspiração correta, o paciente tem que inspirar bem forte, encher bem o pulmão, e a penetração no raio-x, tá? Que é aquela primeira parte que a gente viu na outra aula. Do KV e do MAS. Então, aqui é referente às clavículas, tá? Essa que é a distância aqui que ela tem que estar na radiografia. Ela não pode ficar aberta desse lado e essa parte quase acima da traqueia. Que aí o paciente vai estar rotado. Tá? Tem que ser bem centradinho. E é fácil. Quando a gente tiver... vocês já tiveram práticas, né? Já tiveram aula prática? Ou ainda não? Não. Nada? As técnicas? Técnicas Ainda não não, conseguiram? Sônia. Prática não. Ah, tá. Mas não é difícil de fazer o posicionamento do tórax. É bem tranquilo. Então, isso aqui que eu digo que é a rotação, ó. Olha uma clavícula aonde que ela tá. E olha a outra. E aqui, a sombra cardíaca. Ficou no meio. Esse exame aqui tá errado. Esse que é o correto. Aqui vai passar a traqueia, uma clavícula e a outra. E a sombra cardíaca mais à esquerda. Conseguiram ver? Legal, né? Dá para ver bem que esse aqui tá rotado, né? Olha aqui o tamanho de um lado. Pulmão direito enorme e o esquerdo pequeno. E foi porque o paciente ficou de lado um pouco? Até assim, ó, esse paciente a gente consegue ver que ele é um paciente de leito, acamado. Ele tá com os eletrodos, ali provavelmente de UTI. Mas mesmo que seja de UTI, a gente sempre tem que tentar
centralizar o tórax, deixar o paciente reto o mais possível, nem que coloque um lençol embaixo, um travesseiro do outro lado, qualquer coisa, mas centraliza bem o tórax. Aqui, então, de novo, o alinhamento da clavícula, ó, as duas têm que estar alinhadas. Aí, a gente sabe que o exame ficou bom. Outra coisa, principalmente em raio-x de leito, que é esse o caso. Nunca deixar a cabeça do paciente assim, ó, para baixo. Por quê? Porque o crânio aqui, a mandíbula, vai ficar acima e bem em cima do pulmão, dos ápices, tá? E aí o médico não vai conseguir ver se tem alguma lesão ali. Aqui também, não foi tanto, ó, mas dá para ver que a cabeça ficou em cima. Então, sempre levanta a cabeça do paciente e centraliza o tórax. Para a gente saber que ficou bem inspirado. O paciente respirou direito. Tem que ter de 10, na realidade 9 a 11 arcos costais posteriores, tá? Ou 9 anteriores. Como é que eu sei o que é posterior e anterior dos arcos costais? Aqui eu tenho um esqueminha bem legal. Deixa eu só achar. O padrão no PA é de 9 a 11 posteriores, tá? Que seria isso aqui. Os posteriores, a gente consegue ver ele inteiro, ó. Tá? É um arco costal inteirinho. E ele fica mais horizontal, mais deitado. O arco costal anterior, ele não fecha na frente. Por quê? Porque aqui nessa parte, ó, a gente tem a cartilagem que é unida ao externo. Então, não vai aparecer o arco costal inteiro. Então, esse aqui, ó, o laranja, é o arco costal anterior, ele vai aqui. E aqui já é o posterior, ó, que ele dá a volta. Conseguiram ou não? Sim, senhora, show de bola. Uhum. Legal, né? Aqui a gente consegue ver bem. Acho que tem uma outra aqui, ó. Aqui eu vou raio-x Flutuante ali. Vou ver aqui, ó. Essa aqui é posterior. Tá? Ele dá a voltinha. Olha. Posterior lá atrás e aqui na frente é o anterior. Ó. Anterior e lá em cima é posterior. Anterior só até aqui. Depois já é posterior. Então, a gente conta pelos arcos costais. Eu conto sempre pelo posterior. Tem gente que conta pelo anterior. As hemicúpulas, diafragma, que fica aqui. Sempre o lado direito é menor que o esquerdo. Tá? Sempre vai ter essa diferença. Esse é o normal, não tem problema. A escápula. Essa parte marcadinha de vermelho. Sempre a gente vai fazer de tudo para tirar ela da sobreposição do tórax. Como é que a gente faz isso? Quando for posicionar o paciente, tu pede para ele dar assim, ó, arquear o braço. Porque aí a escápula abre e o pulmão fica todinho livre. Olha, fica bem legal. Tem vezes que tem gente que deixa aqui. Eu não deixo. E médico não gosta. Entendi, senhora. Tá? Tentar sempre retirar a escápula de cima do pulmão. Colocando os ombros para frente, Sora? Isso. Vai pedir para o paciente fazer assim, ó. Bota a mão na cintura, mas bota ao contrário, assim. Tá? E aí vai para frente. Que nem os bodybuilders fazem para abrir as costas lá. Isso, como se fosse aqui. É. E aí consegue retirar a escápula de cima do pulmão. Nenhum paciente gosta. Eu, quando vou fazer isso com os pacientes, eles já viram a mão. Eu digo, não, é assim mesmo. Pode virar a mão para dentro. Então, a rotina para interpretação da radiografia sempre vai ser feita 2 incidências, tá? Ou a P ou PA e o perfil. A não ser últimos casos, pacientes de UTI. Aí não existe perfil, é só um AP e deu, tá?
Vai ser avaliada a técnica e a penetração, o KV e o MAS, se foi muito ou muito pouco. Observar as partes moles, por isso que é sempre bom deixar essa borda que eu falei para vocês, principalmente na lateral, aqui assim do seio, quando for mulher. Sempre a gente deixa aparecendo o seio, tá? Não corta. Observar as partes ósseas, escápula e clavícula e os arcos costais, tá? O mediastino e a área cardíaca centrada. Os hilos pulmonares também vão ficar no centro ali da imagem, tá? Junto com a sombra da coluna. E a parte do pulmão, o parênquima pulmonar, tá? Que tem que estar todo ele dentro da imagem. Então, essa é a nossa rotina para avaliar se a radiografia ficou boa. Os critérios para avaliar são todos aqueles que eu falei, tá? A articulação externo-clavicular, que é a de dentro aqui, centrada. As escápulas fora do pulmão, da área pulmonar. O queixo do paciente elevado. PA ou AP sempre eleva a cabeça, tá? E os arcos costais, de 9 a 11 pares posteriores. Se for contar o anterior, é de 7 a 9, tá? Para saber que o paciente respirou bem. Aqui a gente tem uma radiografia que foi colocado muito KV. A gente vê que a imagem ficou praticamente quase um cinza inteiro, tá? A penetração foi excessiva, muito KV. Então, essa imagem não serve para uma radiografia de tórax. A gente perde toda a visão aqui, ó, dos hilos, tá? Da trama do pulmão, a gente não consegue ver nada. Nessa outra, foi pouco. Pouco KV, e esse aqui o paciente não encheu o pulmão, ó. Só um pouquinho de ar aqui embaixo e bem pouquinho KV. A gente não consegue também definir nada. Aqui a exposição insuficiente, pouca penetração. Ó, bem branquinho. Não é o nosso padrão. A gente não consegue visualizar. E agora? Analisando assim, essas 3 radiografias, tá? De tudo que eu já falei. Analisar clavícula, escápula, o seio costofrênico, o ápice pulmonar. Qual das 3 ficou boa? Primeira, segunda ou terceira? Eu acho que é a segunda. Essa? É. Na verdade, eu acho que é a de baixo, mas tá cortada a parte de baixo, prof. Essa aqui cortou. Eu acho que é a terceira. Não. A de cima. Cortou aqui, ó. A terceira Ah, cortou verdade, embaixo ali, a ó. primeira. Cortou embaixo. Embaixo cortou ali o diafragma ali, ó. O colinho de baixo ali no risquinho. A segunda então, cortou o ápice. Essa aqui. Então seria a primeira? A primeira, ó. Não cortou nada, nem em cima, nem embaixo. E tem a margem lateral. Mas ela não ficou meio sombreado, assim? Não, sabe que esse é o tom correto? Porque aqui, ó, a gente vê toda a trama do pulmão, ó. Parece todas o caminho dele, as artérias, tudinho. Essa é a nossa imagem boa. Essa radiografia é a certa, tá? Eu vou deixar para perguntar depois, porque vocês ainda não expliquei, não adianta. É um AP ou um PA? Agora peguei, né? Mas depois eu vou ensinar para vocês. Depois vocês vão conseguir me dizer. Será que é posterior, eu acho, porque tá os arcos, as costelas estão se ligando ali ao a coluna, ali, ó. Tá bem próximo, ó. Ela não tá tudo encostando, ó. Passando a posterior. PA vai ficar o coração próximo do filme. O AP, o coração fica para frente, fica longe. Mas eu vou dar essas dicas aí para vocês. Pode deixar, tem aqui para frente. Então vamos lá, aqui, ó.
Dessas três, qual que ficou boa, não ficou rotada, obliquada? Primeira, segunda ou terceira? Esse aqui é como é que eu vou dizer? O marca-passo, ó. Uhum. Coração. Qual das três? Todas elas têm bastante cabeça, era? Oi? Todas elas estão bem claras, né? Todas elas têm bastante cabeça. Sim, não, mas é que, assim, ó, Pouco. Eu tenho mais A reto. correta é a segunda? o raio-x de pulmão não pode ser aquele escuro preto, tá? Ele tem que ser esse cinza, porque o médico tem que Mais avaliar claro. bem as tramas do pulmão. Se for um muito escuro, ele perde totalmente, não consegue definir. Mas eu digo assim, Eu ó, acho na que parte da rotação, se foi cortado, ápice pulmonar, seco, ostofrênico, também Eu continua acho sendo a que primeira, é a tá? segunda. A primeira que é boa. eu acho A que segunda ficou rotada, ó. Ó uma clavícula Rotada. aqui, a clavícula tá a outra torta. lá em cima. Esses Nessa raios-x, primeira, esses nem aqui, aparece a clavícula, né? Na primeira. nessa aqui não. Pois é. Mas é que assim, ó, pro raio-x de tórax, a parte óssea não é muito interessante. O que o médico Um quer ver pulmão aqui. é o pulmão, tá? É o pulmão que ele quer ver. Só que dependendo o aparelho, ele vai aparecer a parte óssea, tá? Tem aparelho que não aparece, mas tem outros que mostram muito, como o DR. O DR mostra tudo, até a gordurinha. É terrível fazer um raio-x de DR. Aparece tudo, tá? Mas assim, ó, Ou seja, por pode que que a falar. sombra cardíaca? Por que que a sombra cardíaca tá tão estranha ali no primeiro? Dizer para vocês, porque esses 3 raios-x foi feito no leito, é AP. Esses foi PA. Conseguiram ver que dá a diferença? Aham. O Não, PA, aumenta ali. a sombra cardíaca fica bem menor. Por quê? Porque o coração vai estar próximo ao filme. No AP, o filme está lá embaixo, nas costas. O coração Banda para fez a cima. diferença clara. E aí ele aumenta a sombra cardíaca. Então essa é uma das regrinhas que a gente cuida para saber se é um AP ou um PA, tá? A segunda, nessas aqui a gente não vai conseguir ver bem, porque não aparece a escápula. Mas é que a escápula no AP, ela vai ficar inteira, tá? A gente vê aqui, ó. A gente consegue nesse aqui, dá para ver, ó. Isso aqui é a escápula. Ela fica em AP. No PA, ela já sai fora, ó. Ela tá lá do ladinho. É como se ela ficasse em perfil. Mas o principal é a sombra cardíaca. Tu define bem por causa disso. Até aqui tranquilo? Uhum. Então vamos lá. Pra... Aqui. Esses 2 raios-x é do mesmo paciente. Só que é um decúbito lateral direito. O paciente está deitado sobre o lado direito e esse sobre o lado esquerdo. Tá? Ele fica com as costas lá no buque e deitadinho de lado. Por que que é feito ele? Quando o paciente tem líquido no pulmão, tá? Aí o médico pede para fazer o decúbito, que ele vai aparecer um nível aqui assim, ó. No caso, essa criança, e esse raio-x é de uma criança. Como é que eu sei que é uma criança? Olha aqui, a formação óssea do húmero, cabeça do húmero. Ele está aberto ainda. Então a gente sabe que é uma criança porque não completou a formação ainda. Tranquilo? Uhum. Sim, sim. Aqui, ó. Eu coloquei essas 2 imagens. É a mesma. As duas foram feitas em decúbito lateral, tá? No caso, o direito, que o coração tá lá. O coração é esquerdo, então esse é o direito. Esse que é o nível que eu falei para vocês, ó. Como ele tem líquido no pulmão, vai ficar essa linha. Essa parte branca é o líquido. Essa parte mais escurinha é o pulmão.
Eu só inverter essa imagem. No caso, eu colocasse num trabalho, numa prova, assim, igual essa primeira, e perguntasse qual foi a incidência. Aí, vocês vendo essa linha, vocês conseguem Fala direito. identificar que o exame foi feito em decúbito lateral, porque a linha vai ficar em pé, vertical. Se ele tivesse em pé, a linha estaria aqui, ó, na horizontal. Viram? Entendeu? Não. Esse aí, por causa dele, ele tem água no pulmão daí, né, senhora? Isso. Por causa dessa, dá pra gente ver essa Aí, linha, como né? ele fez assim, ó, ele fez deitado, a água criou o nível, que eles chamam nível hidroaéreo. Só que se eu coloco numa prova uma imagem em pé, vocês saberiam dizer que foi feito deitado? Não. Só porque a senhora falou agora. Mas essa Não, mas dica que eu dou. É bom assim vocês anotarem, porque é certo que eu vou cobrar. Ah, tá. Já é um spoiler. Já dei uma dica. Tá? Então, assim, ó. Vocês pegar uma imagem de raio-x e tiver uma diferença, uma escura e uma clara, com uma linha no meio, é certo que o exame foi feito decúbito lateral. Aí o direito e o esquerdo tanto faz, mas se colocar decúbito lateral, tá ok. Tá? Vamos lá, então. Aqui a diferença, ó. O em pé vai aparecer aqui. Tá? E o deitado, ele fica assim. Agora ficou mais fácil. Isso que eu queria. Sim. Viu como eu penso antes de vocês me perguntar? Eu já tenho. E eu ia perguntar. Eu deixei bem explicadinho aqui no PowerPoint, ó. A diferença do raio-x ortostático é o primeiro e aqui é o decúbito lateral. Tá? É essa linha que se forma. Aqui e aqui. Tá? Segue o baile. Vamos lá, senhora. Agora ficou fácil, né? Qual radiografia foi realizada com o paciente em decúbito lateral? 1 ou 2? A2. Deus o livre. Se eu não passar em radioimaginologia, Deus o livre. Isso aí. Gostei. E agora? Aqui, ó. Tem até a diferença do PA para o AP. Bem explicado também. Aqui é o PA. Tá? A gente vê, olha, o tamanho da sombra cardíaca. PA. Tá? O ápice da base do coração é do lado direito, né? Lado esquerdo. Lado esquerdo do paciente, Que ela possa chegar lá. Fica bem parecido ali, ó, em AP. Aqui, bem explicadinho, então. A diferença principal é menos comum fazer o AP. O PA é o mais comum. Deixa eu desligar esse telefone. Por causa da sombra do coração? Esse aqui, a sombra é grande, ó, mas é um PA. Isso aqui é uma cardiomegalia. Tá? Então, é uma patologia do paciente, tá? Mas em comparação com esse AP, a gente vê aqui, ó, a parte do diafragma, mediastino, tudo é maior. Olha a diferença. Aqui onde tem a aorta, é bem maior. Tá? Então, a diferença vai ser a sombra cardíaca e as escápulas, que é o que eu mais cuido. Tá? Olha aqui, a gente consegue ver a escápula, ó. Consegue ver que ela tá bem aberta. Já aqui nesse, a escápula tá lá fora, ó. Ficou como se fosse um perfil. O PA sempre ela vai ficar mais estreita. E os arcos costais, que pode cuidar também, ó. No AP, ele fica mais inclinado. No PA, ele quase fica reto. Analisando as duas juntas, fica mais fácil. Não, mas eu... Uau! Oi? Então, aqui está bem especificado a diferença do AP. A sombra cardíaca maior, costelas mais horizontais
diafragma mais alto, aqui, ó, porque o paciente não vai conseguir respirar direito. Parece bem a linha, né, senhora? Aham, parece bem. E volume pulmonar menor, porque ele não respira bem. Não vai conseguir encher bem o pulmão. Tá? Aqui, duas fotografias. A primeira é o PA e a segunda a P. Aqui ele tá até com sonda, ó. Então é feito no leito, com certeza. Tá? E esse não tem nada. Esse aqui só o paciente não respirou bem. Essa parte aqui, ó, branquinha, é a sombra mamária, tá? Sombra das mamas. Então é um raio-x de mulher. Aqui é a radiografia de criança. Tá? Para avaliar um raio-x de tórax de uma criança. Ele vai ter que respirar, a gente tem que cuidar. Porque a criança, não adianta tu dizer para ele, né? Respira fundo e segura. Ele não vai nem tá nem aí contigo. Então tu vai ter que cuidar o abdômen, na parte que ele vai. Aqui, Joyce. Acho que a Joyce caiu. A parte que ele tiver, quando ele for respirar, principalmente se ele chorar. Tá chorando, quando ele for pegar o fôlego, aí tu bate o raio, tá? E aqui também. Esse primeiro, ele não ficou bem centrado, ó. A clavícula tá aqui a primeira e a segunda começa aqui. E aí ele teve um aumento da sombra cardíaca, tá? Esse exame ficou errado totalmente. Esse que é o correto. Esse aí, então, é só por causa da inspiração. Isso. Não foi pego na hora que ele encheu o pulmão, tá? E essa parte aqui que eu deixei para vocês marcadinho é para dizer que é aqui que a gente identifica que é um raio-x de criança, ó. Que a cabeça do úmero não se formou completamente ainda. Ó, os dois É mais claro. Tá? Então, para saber que é criança, o que a gente cuida? Sempre a cabeça do úmero, do fêmur, a bacia. Todas elas a gente identifica a formação óssea em transição. Sempre vai ter essa parte abertinha, tá? Mas eu vou mostrar mais ainda imagens desse tipo. No perfil do tórax. Aqui as estruturas que a gente vê quando faz uma radiografia de perfil. Principal, o externo, a gente tem que ver ele, o perfil mesmo, e a coluna, também em perfil, para saber que o raio-x ficou bom. Vai aparecer aqui em cima mais claro. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem clavícula, cabeça de 2 úmeros, escápula e o ombro. Então, vai dar uma sobreposição de osso e ele vai ficar mais branco, tá? Mas não tem problema nenhum. E aqui tem que estar um seio costofrênico sobre o outro. Agora tem uma outra imagem aqui que a gente vê direitinho, ó. Ô, senhora, esse aí a gente faz com o paciente com o braço para cima da cabeça, né? Sim, eu faço sempre assim, ó. Peço para colocar uma mão em cada cotovelo, que aí o paciente se equilibra melhor. Outra coisa, sempre vai ser o perfil lado esquerdo. O lado esquerdo pro lado do filme ou do book. Por quê? Por causa do coração, né? Por causa do coração, isso aí, para não dar pegar o ápice, senhora? Não, pro coração não dá aumento. Que aí o coração é o lado esquerdo, ele vai estar mais próximo. Se tu fizer o lado direito, ele vai ter aumento da sombra cardíaca. E não pode cortar a mesma coisa. Ápice pulmonar e seio costofrênico. Tá? E sempre aquela margenzinha nas laterais. Tá? Essa, então, é a nossa imagem de perfil. Olha esse que lindo. Fui eu que fiz. Eu pego muito raio-x que eu faço. Hoje eu acho que eu fiz assim tanto quadril,
tanta bacia, tanto Dum, Lequesne. Eu não aguentava mais. Foi só o que deu hoje, de tarde. Mas é bom. E aí a gente aprende bem. Então, essa é a nossa radiografia. Como é que eu vou dizer? A 10, a top, tá? Ó, bem alinhadinha a coluna. A gente consegue ver que ela ficou sem sobreposição. A abertura dela bem bonita. Aqui tá o externo. Bem perfil. E não foi cortado, ó. Tá um seio costofrênico sobre o outro. Não teve diferença. Aqui em cima é normal ele ficar clarinho assim, tá? Esse, então, é o nosso perfil correto. Em cada dessas imagens, vocês vê que eu deixei um texto, né? Porque daí eu expliquei direitinho em cada um. Depois, se vocês quiserem ler, vai estar ali. Esses dois. Esse aqui, como a gente fala, foi torrado o pulmão do paciente. Foi dado muito KV. Olha aqui, ó, a gente não define nada. Só aparece a sombra cardíaca e a parte aqui em cima onde tem a sobreposição óssea. O resto eu não consigo definir. Totalmente errado. E esse outro aqui foi pouco KV, mas o paciente ficou obliquado, ó. Olha a coluna dele. Aparece aqui atrás. Através dos costais. Aqui é o arco costal. Então, ele ficou obliquado, que a gente consegue ver uma parte dos arcos costais. E o externo, nada, ó. Tem sobreposição também dos arcos costais. Então, nenhum desses dois ficou bom. Nos raios-x pediátricos de perfil, é a mesma regra, tá? Não pode cortar ápice pulmonar, seio costofrênico e nem ficar rotado. Eu tenho aqui, ó, mesma imagem, daquela continuação daquele exame. Esse aqui foi o errado. Aqui está uma sombra de um pulmão e o outro aqui embaixo, ó. Deu diferença, porque o paciente ficou rotado. Aqui termina um e aqui termina o outro. E foi dado pouco KV. Mesmo que o externo apareceu. Foi rotada a parte de baixo, ó, pode cuidar. Aqui a coluna tá bem alinhada, mas aqui embaixo não. Então, quem segurou em cima, segurou firme, e quem segurou embaixo deixou o nenê se mexer. Tá? E esse aqui já não, ó. Tá bem centradinho, bonitinho. Só cortou ali, mas esse é o detalhe da imagem. E aqui, um pulmão secostofrênico em cima do outro. E aí, pra gente perceber no perfil que o raio-x é criança, aqui onde eu marquei, ó. Tá? O externo. Ó, o externo dele. Marquinha. Então, ósseo, ó. Consegue ver que tá dividido ainda. Tá? O perfil a gente só vê pelo externo, de criança, que é criança. Desses três. Esse aqui tá dado. É o terceiro? É o de baixo, né? Sem dúvida. Sem dúvida que esse aqui que é o nosso exame perfeito, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre patologias do tórax. Só para vocês terem uma noção do que vocês podem pegar quando forem fazer um estágio e ficar olhando lá, nossa, que pulmão feio. É porque deve ter alguma patologia. Esse aqui, então, primeiro, é um raio-x de tórax normal. Não tem patologia nenhuma, perfeito. Tá? Até agora, tranquilo? Senhora. Então, vamos lá. Esse aqui. Esse aqui é atelectasia. Tá? O que que é isso? É o colapso. Quando fala em colapso, é uma parte que parou de funcionar. Tá? Então, aqui nesse desenho, a gente vê que essa parte escura é onde aconteceu esse colapso. Só que na nossa imagem de raio-x, ele vai aparecer mais branco. Porque não passa ar. Tá? Não vai entrar o ar para expandir o pulmão. Então, ele fica como se fosse colado. Tá?
Aqui a gente vê também onde tem a seta, ó. Essa parte bem mais branca é onde o ar não conseguiu entrar. Então, é aqui onde tem a patologia desse paciente. E esse aqui é uma mulher, ó. Isso aqui é sombra mamária. Toda essa parte bem branca aqui é a sombra mamária. Carcinoma. Olha como afetou esse tórax. Está bem feio. Esse aqui Coitado. por causa do cigarro. Você não respira, né, senhora? Esse aí provavelmente não durou muito. Porque tá feio. Broncopneumonia. Aqui, nessa segunda, é o início, tá? Onde tem essas setinhas, é o início. Aqui já tá tomado, olha só o pulmão. Todo marcado de pneumonia. Aqui uma pneumonia viral em criança. Esse é um raio-x de criança, ó. A gente consegue ver por aqui, pelo externo. É onde tem a setinha, bem mais branca. Não, aqui não é a sombra cardíaca. Eles estão mostrando a parte do pulmão, ó, que é essa aqui, essa bola, tá? Aqui uma pneumonia em adulto. Essa parte aqui. Toda ela. E aí ele aparece aqui atrás, ó. Esse aqui é posterior, parte posterior do pulmão. Aqui uma pneumonia bacteriana. Pulmão tomado totalmente. Dos dois lados. E essa é uma pneumonia lobar. O que é isso? Que afeta só um lóbulo. Pode ser superior, inferior ou medial, tá? Mas ela afeta todo ele, não é só uma parte. A tuberculose, ela faz essas, tipo caverna que chama, tá? Pode ser superior, inferior ou medial também, ó. Onde tem essas cavernas é a tuberculose. Esse faz tempo que eu não vejo um raio-x assim. Mas o tempo que eu trabalhei no Centenário, nós pegava bastante. Aqui é o enfisema. O que é o enfisema? É quando alarga o espaço do pulmão. Ele... Aqui, ó, a gente vê. O normal dele seria aqui, ó. Mas ele passou abaixo da sonda cardíaca. Porque o normal é fazer essa voltinha. Aqui vem a sonda cardíaca e segue o outro. E esse aqui a gente não vê, ó. Ele passou para baixo e como se fosse abraçar o coração, tá? Aqui o enfisema também, ó, a gente vê direitinho agora. Ele perdeu o diafragma. A gente não consegue definir. Perdeu a linha. DPOC. Doença obstrutiva crônica. Doença pulmonar. É tipo o anterior. A gente perde também aqui, ó, a linha do diafragma. Ela toma conta do diafragma. Tudo isso é em função do cigarro. Quem gosta de fumar, tá? Aqui mais uma. Como fica feio o pulmão, né? E quem fuma, o raio-x de pulmão, tu pode pôr o KV mais baixo que for. O raio-x vai ficar preto. É muito ruim. Tu diminui KV, MAS e continua escuro o raio-x. Derrame pleural. Esse é aquele do nível, ó. Esse aqui foi feito em pé e esse aqui deitado. Então, o derrame pleural é o acúmulo de líquido na pleura, tá? Na cavidade da pleura. Aqui mais um. Olha aqui esse nível. Se tu pega um raio-x desse aqui, tu vai saber que foi feito de cúbito. Não tem nem o que pensar com essa linha ali. Pode estar em pé que tu vai saber. Ortostático. Aqui eu tenho o desenho, o que é o derrame pleural, ó.
é o acúmulo de líquido na pleura. O que é a pleura? É a proteção que fica em volta do pulmão. Então, ele enche de líquido ali em volta e ele diminui o tamanho do pulmão, tá? Aí, quando vai fazer o raio-x, não tem como o pulmão expandir por causa do líquido. Olha esse aqui como tá feio. Os dois. Nossa, coitadinho. Os dois lados afetados. Esse aqui é só um. Aí, como que eles fazem? Eles colocam o dreno. Aquele que fura e põe o caninho. E daí eles andam com o cachorrinho na mão. O famoso cachorrinho. Pneumotórax. Professora, e naquele caso ali, o pulmão, ele volta ao normal? Sim, A hora quando que a gente- sai, ele consegue expandir e volta ao normal. O pneumotórax já é o contrário. Em vez de líquido, é o excesso de ar. Aí o que que houve? A pleura, essa proteção do pulmão, entrou ar ali dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Cuida aqui, ó. Essa linha, estão conseguindo? Uhum. Esse é o tamanho do nosso pulmão nesse paciente. Só aqui que é o pulmão. Isso aqui tudo é ar. Da pleura para o pulmão. Se tu cuidar, ó, olha essa parte. Aqui é pulmão, as ramificações dele. Aqui não tem ramificação, porque só tem ar. O pulmão está diminuído aqui, ó. Então, nesse pulmão aqui Nossa. direito, o paciente não está conseguindo respirar, porque está tomado de ar, ele não consegue expandir. Aí também é feito o dreno para tirar esse ar dali, tá? Seria isso aqui, ó. Eu coloquei esse desenho que aparece bem. Essa parte clarinha é o excesso de ar. E aqui que está o pulmão. Olha, nesse aqui também dá para ver, ó. Só isso aqui que é pulmão. Aqui já está o dreno, ó. Não. O caninho do dreno. Hemotórax. Então, é um derrame, só que nessa cavidade pleural, em vez de líquido ou ar, é sangue que vai ter, tá? Isso aqui é sangue. Aí pode ser por causa de quê? Um acidente, um trauma, uma batida, perfurou o pulmão por uma costela, e aí ele vai ficar com o sangue ali. Aqui a gente consegue ver que já foi colocado o dreno, ó. Isso aqui é o caninho do dreno. Então, é vários. É pneumo, hemo, vários. Hemopneumotórax. Nossa, agora juntou tudo. Agora juntou tudo, ó. Sangue, ar. Aí fica o hemopneumotórax. E aí tem aqui, ó. Só ar, só sangue, ar e sangue. Tá? É só para vocês terem uma... Essa parte aqui, vocês podem ficar tranquilo, que eu não vou te cobrar nada de vocês, de patologia. Tá? É só para vocês terem a noção do que vocês vão encontrar quando for analisar uma radiografia de tórax. Uhum. Agora ficaram felizes. Uhum. Mas Deu uma sensação de alívio. Ô, gente, pra senhora não colocar isso, deve estar muito difícil o resto. Não, eu não sou tão ruim. Tô brincando, senhora, tô brincando. Pneumoperitônio. O que é isso? É a perfuração da víscera ali no caso do diafragma, tá? Seria isso aqui, ó. Aqui é onde é para ser o diafragma, tá? Que separa o abdômen do tórax, entre o pulmão e vísceras, tá? Quando acontece uma perfuração, no raio-x a gente vai ver essa imagem que é chamada de meia-lua. Então, a gente vai saber que isso aqui é um pneumoperitônio, tá? Com o tempo, vocês conseguem pegar bem. É bem legal. Hérnia diafragmática. A hérnia diafragmática é o defeito do diafragma e o estômago. Por quê? Ali no estômago tem aquela partezinha, a cárdia, que é onde abre e fecha quando a gente se alimenta. Quando acontece essa hérnia diafragmática, é uma parte do estômago
que sobe acima do diafragma, tá? E aí não funciona a cárdia, que é o tampamento do estômago. Então, é isso que acontece a hérnia, tá? Quando uma parte do estômago sobe acima do diafragma. Em vez de ficar no abdômen, ele vai pro tórax. Ele resolve mudar de lugar. Pode acontecer também em criança, olha só. E aí fica essa parte branca aqui, ó, tá? Porque ele vai vai empurrar o pulmão para cima, a parte do estômago, que vai ficar, o estômago fica abaixo, né, do pulmão. Então, quando acontece isso, essa parte do estômago empurra o pulmão. Em criança é ruim, porque ele não sabe se defender ainda de nada, né? Só sofre, coitadinho. Pera, mas não dá pra confundir isso daí com a água lá, do exemplo, pleural? Não sei se daria, porque assim, ó. É diferente? O pulmão foi empurrado. Ele tá muito denso e muito escuro. Foi empurrado para cima. E na água já não. Na água não vai ter Acho que é nada. meio... Cardiomegalia. Aumento do coração. Olha o tamanho. A sombra. Enorme de grande. Tanto ali como no perfil, olha. PA e perfil enorme de grande. Então, cardiomegalia é o aumento do volume do coração. Destrocardia. Citos inverso. É quando o coração é do lado direito do paciente, não do lado esquerdo. Só o coração. Tá? E a gente tem também os citos inversos totalis, que é todos os órgãos, o lado contrário. Aqui, ó. Essa parte aqui é a bolha estomacal. Quer dizer que o estômago está no lado direito. O normal é lado esquerdo. Então, aqui passou tudo o contrário. O pulmão direito está aqui, o pulmão esquerdo está aqui. Tá? Só que daí, no caso desse paciente, é tudo do lado esquerdo. Conseguiram? Uhum. Sim. Isso aqui é metástase. Acontece isso muito, Sora. Ah, não é muito seguido. Mas a gente pega lá, assim. Tipo, uma vez a cada 2 meses aparece um. É mais do que eu esperava. Hã? É mais do que eu imaginava. Sim. Mais ou menos. Não é poucos que tem. Isso aqui é um pulmão com metástase, tá? O paciente teve câncer Conheço. e acabou virando metástase. Porque incidiu. Quase nem tem mais pulmão ali, né? Incidiu o câncer. Aí acaba com tudo. Que hora é, Raul? Falta 10 para as 9, mãe. Opa. Porque vocês querem fazer uma parada ou não? Por mim não precisa. Não, Sora. Esse aqui é uma deformidade, tá? Vocês vão pegar paciente. E tem vezes que eles pedem o externo. Aí, você que lute para conseguir o externo desse paciente. Que é o peito escavado. É para dentro. Então, essa parte aqui é o externo lá dentro, ó. Então, tu pensa em fazer um perfil de externo aqui. Tabela? No perfil, tu vê, ó. Tá lá dentro o osso. Como é que tu vai conseguir um perfil de externo aqui? É quase impossível. Mas tem que fazer. Aí tu tenta oblíquo, vira de um lado do outro e vai. E aí a gente tem também essa outra, ó. Tem para dentro e tem para fora. Peito de pomba, esse é o famoso peito de pomba. Tá? É o pectus carinatum. Famosinho peito de pomba. É espirrado externo. Ali é só curiosidade, tá? E aqui, nessa imagem de raio-x, o que vocês acham que tá faltando? Falta o coração. Aê, garota! Tá ligada, tá ligada. Principal, né? Falta o principal. A diferença. Aham. Mas tu sabe que existe paciente assim? Que o coração, em vez de estar aqui, ele caiu pro abdômen. Ele nasceu com o coração. É muito raro, mas tem. Aí tem que fazer uma cirurgia para subir ele.
Ah, eu ia perguntar se isso era Não é normal. normal. É Ele feito fica fora do mediastino, não deixa ele. Louco. O que acharam, então, dessa parte? Bem legal. Bem Tranquilo, legal. Várias curiosidades. Ah, que bom. Várias curiosidades. Legal. Muito. Vamos continuar com as aulas assim? O que vocês acham? Eu topo. Pra Melhor, mim também né? fica bom. Eu prefiro assim também. Então tá, eu coloco o arquivo lá antes, para vocês darem uma olhada se quiser. E aqui eu vou passando ele e explico para vocês. Tranquilo? Tranquilo, sério. Bem Tranquilo. melhor. Ah, que bom então. E sobre aquele questionário que eu deixei? Bah, ô, sério, achei o máximo. Eu peguei e eu fiz, né? Daí eu comecei, meu Deus, o que é isso, cara? Eu vi isso aí ontem, Jesus. Aí comecei a bater a cabeça, aí daqui a pouco começou a fazer sentido, o que não fazia. Viu? Aí achei bem legal, achei bem Assim, ó, legal. eu achei legal. Aquela primeira parte, que é a mais chata, eu acho também a mais chata. Porque assim, a física vocês tiveram há um bom tempo atrás, né? Dar aula e já dar um questionário para vocês relembrar. Mas de hoje não vai ter questionário, pode ficar tranquilo. Ah, que alívio. É Ah, só a aula, que tá? bom, sério. Como é que ficou? Ficou alguma dúvida? Por É que nem o senhor Edgar fala, estudem. Estudem, tá? Eu acho que eu Estudem. deixei bem explicadinho ali no PowerPoint, tá? Vocês já chegaram a pegar o polígrafo, olhar ou não? Já. Grande, né? Eu não peguei ainda, professor. Achei Não, muito sério, grande. eu só olhei aquele da outra aula, sério. Ah, tá, não, eu deixei até já postei para vocês na plataforma. Tá lá o Ah, tá lá? polígrafo inteiro. Uhum. Não, assim, eu não vi. Toda a parte da imaginologia tá lá. E depois a gente tem mais um, que é dos contrastados. Ui, nossa senhora! Sério, mais um. Eu já Eu fiquei não vi o polígrafo lá. Oi? Eu não vi o polígrafo lá. Só no grupo que a senhora botou. Não, eu coloquei ele abaixo, se eu não me engano, daquele videozinho de apresentação que eu fiz. Acho que a senhora colocou essa semana, né? Não faz Foi. muito, né? Aham. É. Ah, tá. Então foi por isso Ô, que eu não vi. senhora, e só Pode uma falar. pergunta, a gente vai estudar todo o polígrafo? Sim. Mas eu acho que tem bastante figura também, né, senhora? Assim, ó, a imaginologia, o que é? Eu vou explicar para vocês o que tu tem que cuidar em cada radiografia para saber que aquela imagem é a correta. Tu vai fazer o raio-x, como é que tu vai saber se é aquilo que tu queria? Uhum. Tá? Essa parte que eu vou mostrar para vocês. Um Tá. raio-x de mão, de punho, perfil, AP, PA, o que é o certo, tá? Tu vai saber fazer. Mas quando tu for liberar o paciente, tu vai saber que é aquela radiografia que tu queria? Tá? É isso que eu vou passar para vocês. Entendi. Não sei se sabendo. E é bom ter o polígrafo, porque essas dicas que a senhora vai dando, a gente pode que aí vocês marcar, podem né? anotar. Entendeu? E aqui no PowerPoint não vão conseguir anotar, eu acho. Anota no caderno, depois vocês perdem qual que era, da onde que era aquilo que tu anotou. Uhum. Ô, senhora, tu vai Verdade. postar a aula lá no Moodle pra gente poder dar uma olhada depois de novo? Não entendi. Tu vai disponibilizar essa aula lá no Moodle pra gente poder olhar ela de novo? Sim. Tomara que eu tenha conseguido gravar, isso que eu tô com medo. Não, mas eu acho senhora. que Tá tá gravando, senhora. Tá gravando. Tá, né? Ah, então tá. Então eu vou parar aqui a gravação pra gente ficar falando e daí eu consigo botar lá, tá? Só Tá vou bom, interromper a senhora. gravação.